festa tão tradicional aqui na cidade. Obrigado, Guilherme Leal. Bacana, quem nos acompanha pelo YouTube pode ver lá as famílias reunidas lá na Praça do Coco, no distrito de Barão Geraldo, ponto tradicional lá do distrito. Pessoal já se concentrando para sair às ruas. Isso é bacana, né? Sair às ruas e famílias reunidas realmente mostrando que a grande maioria é do bem. Então nós venceremos, né? Tudo que a gente vê também de ruim que acontece no carnaval. Mas enfim, carnaval que acaba se tornando um ponto, né, bastante importante também para a economia do país. A gente está em contato agora aqui no estúdio CBN com o professor Roberto Brito de Carvalho, ele que é diretor da Faculdade de Economia da PUC Campinas, ele entre outros professores que acabaram escrevendo um livro Carnaval, Carnavais, Múltiplos Olhares sobre o Fenômeno. Professor Roberto Brito de Carvalho, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade em nos atender nesta segunda-feira. Muito boa tarde, André, boa tarde aos ouvintes e internautas da CBN que nos acompanham nesse momento. É um prazer falar com você. Professor, a gente já falou em outras oportunidades, naquelas pautas corriqueiras, né? Do dia a dia, da cesta básica, do aumento, redução não muito, né? Porque geralmente a gente trata de aumento das coisas. Mas que bacana estar falando com o senhor com esse outro viés econômico, mas dentro desse contexto do carnaval que injeta muita grana, felizmente, para toda a cadeia, né? Da indústria e do comércio aqui no Brasil. De onde surgiu essa ideia de se fazer esse livro e como foi o chamado aí que o senhor, acredito, não sei se pensou duas vezes ou falou que desafio bacana, vamos lá. Vamos lá, na verdade a ideia é da professora doutora Roberta Gaio junto com o professor doutor Denis Terezani, ambos profissionais do ensino superior brasileiro, profissionais da área de educação física e, portanto, do movimento, da festividade, da alegria, mas também da seriedade. Na verdade, a decisão de escrever um livro, André, se deu ao longo do processo da pandemia, um pouco antes, na verdade, quando todos nós nos deparamos com uma decisão tanto quanto questionável do setor público, mais especificamente da cidade do Rio de Janeiro, de não aportar recursos nos desfiles de samba das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, muitos de nós venciam o carnaval desde criança, como a gente viu aí nas imagens que estavam sendo transmitidas pela internet, pela CBN, aqui em Campinas. Muitos de nós temos recordações infantis. Eu, particularmente, vivi isso nas matinês da cidade de Campinas, muitos outros também, e há um vínculo afetivo de grande parte da sociedade com o carnaval. Mais do que isso, há uma identidade cultural brasileira associada ao carnaval. O carnaval acontece no mundo inteiro, acontece em diversas cidades espalhadas em torno do mundo, mas nada pode ser comparado ao que acontece no Brasil, tendo em vista a dimensão da festa e a diversidade da festa. E aí tornou-se coisa séria. Carnaval se tornou coisa séria porque muitos de nós envolvidos com o carnaval já tínhamos visto ações nesse sentido que inibiram as festividades em parte da nossa região, de outras cidades, e pensamos que era necessário dar uma resposta com algum nível de cientificidade na compreensão do fenômeno do carnaval. Por isso, um conjunto de autores, na verdade, a partir de um edital público que rodou o Brasil inteiro, se reuniu para discutir o carnaval sob lentes que não estão acostumadas a darem foco no carnaval. E aí a gente organizou um livro, né? Os organizadores, junto com os autores, colaboraram na organização do livro, pensando justamente na compreensão do fenômeno para além da festividade somente. Então, dentro do livro, nós estamos falando sobre a história do carnaval no Brasil e no mundo, a história do carnaval em São Paulo, mais especificamente falando um pouco sobre a inclusão no carnaval, falando sobre os ambientes de dentro do carnaval, a diversidade da festa, o maracatu, o frevo, o trio elétrico, os blocos de rua, desfile de escola de samba, desfile de fantasias, e bailes privados, as festividades que existem, até para que a gente possa entender personagens icônicos do carnaval brasileiro, Moacir Luz, a Dona Irã Barbosa, e culminar numa discussão um pouco mais dura, talvez um pouco mais técnica,
falando sobre os impactos econômicos, socioeconômicos, dessas organizações, sejam elas blocos, mais especificamente as escolas de samba, e, por último, o quanto o carnaval está evoluído, pensando também nas gerações futuras, já com o conceito de sustentabilidade estabelecido, concretizado. E a gente pode ver, né? Eu estou até aqui com o livro aberto aqui, o sumário, e está todo contextualizado, porque o prefácio ele é o abre-alas. Aí a gente tem a apresentação, que é a comissão de frente, o enredos que seriam os capítulos, né? E bacana que a gente tem aqui carnaval, diversidade, inclusão social, época de carnaval na educação infantil, trazendo aqui o carnaval multicultural de Pernambuco, como o senhor falou, né? Trazendo toda essa representatividade do carnaval brasileiro, carnaval em Cabralha, Moacir Luz e o carnaval. E aí, no que tem aqui a página 157, Carnaval da Folia, Economia, Dinâmica, Impactos e Desafios Socioeconômicos das Escolas de Samba de São Paulo. Isso trata especificamente daquela questão da pandemia ou de toda essa trajetória? Como que o senhor focou esse capítulo? Na verdade, era uma preocupação em tornar claro, para que a população pudesse melhor entender, os impactos econômicos dos aportes de recursos públicos no carnaval. A gente sabe que parte da sociedade ama o carnaval, gosta do carnaval. Existe uma parte da sociedade que nem gosta do carnaval e tem outras vivências nesse momento que não há problema nenhum. Mas é importante ter clareza da realidade, do impacto para além daqueles que não gostam do carnaval, mas por algum entendimento entende que esse dinheiro destinado à Secretaria da Cultura, compartilhado com, por exemplo, as escolas de samba, seria um desperdício, que ele seria melhor utilizado aonde está faltando dinheiro, como na saúde, na educação e outros. Aí há a necessidade de a gente compreender o fenômeno. Daí, portanto, um olhar grande para os recursos aplicados nas escolas de samba do Carnaval de São Paulo, onde a gente tem um contrato de 52 milhões de reais no ano de 2022. Lembrando que o ano passado a gente teve um problema grave em relação à pandemia. 2021, quando se organizava o Carnaval de 2022, as incertezas eram grandes. Mesmo assim, é um aporte de recursos importante. Algo em torno, portanto, de mais ou menos R$1 milhão para cada uma das escolas do grupo especial, 1.200.000, que desfilam, que as pessoas assistem na TV, né? E a gente não tem ideia do impacto disso, né? Muita gente não tem ideia. Estudando os contratos da prefeitura com a SP Turismo, com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, e entrando dentro das escolas, a gente trouxe os números. Ou seja, há um aporte de 50 milhões de reais aproximadamente por parte da prefeitura, mas há um impacto econômico só de carnaval de mais de 230 milhões na cidade de São Paulo. Ou seja, um efeito multiplicador muito grande. Mas muito mais do que isso, né? Para as pessoas poderem entender, um desfile de escola de samba, a gente está vendo aí as transmissões acontecendo, mais ou menos 1 hora de desfile, 1 hora espetáculo da terra. A gente tem ali um investimento de cada escola, algo em torno, né, de 6, 7, 8 milhões de reais, sendo que o setor público aportou no máximo 1 milhão para cada uma das escolas. Essa diferença, essa conta que não fecha, são recursos gerados a partir dessa semente plantada pelo setor público. Isso é um espaço de geração de renda, de trabalho, ao longo de todo o ano. É claro que as coisas eclodem, explodem, se visibilizam nessa semana. Só a cidade de São Paulo, uma coisa importante, André, as pessoas às vezes não têm essa percepção. Se a gente perguntar hoje para muitos brasileiros, aonde acontece o maior carnaval do Brasil, é muito provável que as pessoas lembrem do Rio de Janeiro, lembrem de Salvador, mas a cidade hoje que tem o maior impacto econômico do carnaval é a cidade de São Paulo. A movimentação de recursos são 2,5 bilhões de reais. Por quê? Porque uma parte são as escolas de samba, mas muito, como a gente está vendo aqui também, este é um fenômeno da última década, os blocos de rua, são mais de 900 em São Paulo. O processo de organização, isso são meses de trabalho. Tem um mundo de gente que ganha dinheiro no processo de organização, na execução e depois,
porque grande parte daquele lixo que é gerado também vira renda para comunidades vulneráveis. Portanto, a gente não pode fechar os olhos para isso. Sim. Não só reflete num processo de identidade cultural, que um povo que não valoriza a sua cultura é um povo se colocado facilmente para o processo da dominação externa do entendimento de outra cultura, o aculturamento sempre traz isso, mas mais do que isso, né? Além da libertação, é de grande impacto para um grupo grande de pessoas. E aí existem grandes empresários que se beneficiam do carnaval, assim também com grupos vulneráveis que estão numa sociedade, muitas vezes, numa necessidade muito grande e que o carnaval aparece como um alento. É nesse contexto que a gente trabalha, e aí olhando para dentro das escolas, lembrando que cada escola de samba que tem a preocupação de gerar um desfile por ano, ao longo de todo o ano, assiste comunidades com serviços de saúde, com serviços de assistência sociais e integra esse povo. É um ponto de irradiação de cultura. Ali, muitas vezes, na periferia, os jovens não têm muitas oportunidades de entretenimento, lazer e, sobretudo, de uma formação integral. Muitas vezes são esses espaços, com um pouco desses recursos, que dá e muda a vida de alguns jovens periféricos. Até porque, como o senhor bem colocou, a gente acompanha e os diretores das escolas muitas vezes acaba aquele ano, né, aquela escola tem toda aquela descarga de adrenalina por toda a pressão que é exercida, lógica, né, por um desfile de uma qualidade, a busca de um resultado, mas depois, passado um pouquinho de tempo, já começa tudo de novo. Né? E não começa só a discutir a letra, mas começa já novamente a comunidade, já com esse trabalho novamente, né? Os próprios jovens, o pessoal todo já movimentando novamente esse setor. Eu fui até buscar informações aqui, a Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços e Turismo estava projetando para esse ano aqui uma receita de 8 bilhões 180 milhões, quase 27% a mais do que o ano passado, com relação aí a circulação de valores, né, no turismo, comércio e bares que está se espalhando pelo país. Sem dúvida. Envolve, e veja, os efeitos desses recursos aplicados a gente tem que colocar aqui a importância da formulação de políticas públicas para isso. Se o setor público não se movimenta nessa direção, nada acontece. Então, as sementes são brotadas aí, o impacto disso se deriva, porque a iniciativa privada e a sociedade civil organizada trabalhará para, de uma certa forma, alavancar recursos, né? E isso tem, de fato, um impacto social muito, muito grande. Então, as escolas de samba não fecham suas portas agora que terminou o carnaval, ou quando terminar o carnaval. Muito pelo contrário, elas permanecerão abertas ainda para fazer todo o trabalho com a comunidade que precisa o ano inteiro. Então, quando alguém da comunidade tem um socorro, antes dele correr no CRAS da prefeitura, antes dele correr efetivamente numa unidade básica de saúde, é muito comum que essas pessoas passem pelas escolas, porque lá serão amparadas por alguém num espírito solidário muito forte. Eu quero lembrar aqui, André, para que a gente possa ter a dimensão do que é isso, que às vezes isso se torna visível à sociedade. Semana passada a gente teve uma chuva que arrasou São Paulo e acabou quebrando alguns carros alegóricos. Sim. Num curto espaço de tempo, mais de 200 integrantes foram lá e reconstruíram em poucos dias, que a escola, inclusive, conseguiu desfilar na última noite, Mocidade Unida da Moca, dentre as outras 4. Isso demonstra o seguinte: existe a competição nas escolas de samba, mas o processo de cooperação é muito maior. E esse contexto da cooperação está inserido na dinâmica social dessas comunidades espalhadas. Eu queria lembrar uma coisa, que é pouca detalhe, está no livro, mas pouca gente sabe. A gente normalmente vê os desfiles das escolas de samba na TV, e no caso, especificamente, quando a gente se refere a São Paulo, são 14 escolas que a gente consegue assistir. Mas existe o grupo de acesso 1, o grupo de acesso 2. Essas escolas dão em torno de 30, 36 escolas, mais ou menos 30 escolas. Só que existem mais 100 que desfilam em Interlagos nessa semana, que muita gente não sabe disso. Então, assim, são ações, são agremiações, é uma forma de algumas sociedades se organizarem em prol, efetivamente, da cultura, em prol de um espaço de lazer e em prol, sobretudo, de uma busca
de fraternidade sincera, onde ali as pessoas se ajudam e se ajudam muito. Sim. Quem vive nesses espaços entende a necessidade do outro com talvez um nível de proximidade, intimidade que em outros talvez a gente não consiga enxergar tão grande. Sim. É uma manifestação da alegria e da cooperação. Sem sombra de dúvida. Livro Carnaval, Carnavais, Múltiplos Olhares sobre o Fenômeno, livro esse da editora Bagai. E quem se interessar, a obra completa pode ser baixada de forma gratuita, como eu fiz aqui, acompanhando aqui no site da editora. É só acessar lá, até tô com o site aberto aqui, editorabagai.com.br. Procura lá o livro e vai conseguir encontrar, baixar e fazer essa boa leitura. Quero agradecer mais uma vez ao professor Roberto Brito de Carvalho, professor do Departamento de Economia da PUC Campinas. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade e uma boa tarde para o senhor. André, eu que agradeço, sempre prazer. Então as pessoas podem baixar à vontade para poderem ter uma leitura sobre aqueles que não, sobretudo aqueles que não estão nos blocos, né? Sim. Que estão em casa, para que aqueles que estão festejando possam ler depois. Um grande prazer falar com você. Bom carnaval a todos. Obrigado. Agora 3 horas.